Paz do Senhor Jesus, bom dia, irmãos. Uma bênção muito grande estarmos juntos de novo aqui no estudo dos evangelhos, especificamente as parábolas de Jesus. E hoje, com a graça do Senhor, nós vamos ler um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Falar sobre o assunto preferido de vocês: oração. Amém? Vocês pensaram que é comida? É oração. A parábola do amigo importuno. A semana passada a gente falou da parábola do pai e dos dois filhos. E hoje é Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 8. Eu vou ler na revista e atualizada, e depois eu quero que alguém lê na corrigida. Se alguém tiver na linguagem de hoje também. Lê em algumas versões diferentes. É muito bom para a gente ver como que o texto ele vai dando uma clareza quando você lê em 3 versões, 4 versões diferentes. E essa parábola, essa palavra de Jesus, curta, mas de grande profundidade, e o Espírito Santo deve encontrar muita coisa para nos ministrar aqui. Amém? Eu vou ler primeiro na revista e atualizada, que fala assim: qual dentre vós? Jesus sempre introduzia os seus ensinos com essa pergunta: qual dentre vocês, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser... alguém aqui já recebeu meia-noite alguém batendo na tua porta para pedir alguma coisa emprestada? Não. Não, estou falando meia-noite, não estou falando 11 horas. Meia-noite em ponto, meia-noite. Para pedir o quê? Para pedir o quê? Amém. Sim. Recentemente, tem alguma experiência assim? Alguém recentemente? Eu já recebi visita 3 da manhã, mas pastor é normal isso, né? A pessoa chega lá oprimida, com insônia, porque a mulher não deixa ele entrar em casa. Vários motivos você recebe pessoa... Pastor, a minha esposa não quer deixar eu entrar em casa. Então vem para cá, pô. Não passa a noite na rua, pelo amor de Deus. Você pode ser roubado. E irmãos que... Pastor, eu não estou conseguindo dormir, eu estou vendo vulto, o diabo está me pegando. Eu posso ir aí na tua casa? Pode vir. Mas não é comum. Isso não acontece todo dia. Mas Jesus está contando aqui: quem de vocês, tendo um amigo... tem esse detalhe, né? Essa pessoa que te procurou é teu amigo? Ou foi alguém que pediu, um pedinte, uma pessoa que está andando na rua? Estou falando um amigo, amigo. Jesus está falando de um amigo que foi procurar outro amigo, né? Não é um nóia, uma pessoa que é usuário de droga, um amigo que foi procurar outro amigo. Quem de vocês, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo... Veja que ele não chama nem pelo nome. Amigo, me empresta 3 pães. Porque um outro amigo... Veja que só que é todo mundo amigo aqui. Um amigo recebe um amigo meia-noite, só que ele não tem nada em casa. Aí esse amigo vai na casa de um outro amigo.
Amigo, eu recebi um amigo, ele acabou de chegar em casa, eu não tenho nada para oferecer para ele. Ele chegou de viagem, me procurou, eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro amigo lhe responda lá de dentro: não me importune, a porta está fechada, os meus filhos já estão deitados, e eu não posso levantar para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar por ser seu amigo, ele vai levantar porque o cara vai ficar lá. Eu não vou sair daqui enquanto você não resolver o meu problema. Ele vai se levantar e não vai dar só 3 pães, não. Ele vai dar tudo o que você tiver necessidade. Amém. Que texto maravilhoso, né? E aí ele fala assim, ó. Jesus conclui assim. Isso que eu acho lindo na conclusão. Por isso que eu digo para vocês: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer um que pede, recebe. Qualquer um que busca, acha. E qualquer um que bate, a porta vai se abrir. Qual dentre vocês, que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E em Mateus ele está dizendo assim: dará coisas boas àqueles que pedirem. Amém? Então, nesse texto hoje, nós queremos falar um pouco sobre a dependência de Deus em todos os aspectos da nossa vida, se Deus nos permitir. Amém? Alguém tem a tradução na linguagem de hoje, desse texto do capítulo 11, versículo 5 até o 8? Pode fazer. Você quer o microfone para ler? É melhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Até o 9, pastor? Então, vocês veem aqui que é um diálogo de amigos. É um amigo que chega na casa do outro amigo, que sai correndo para a casa do outro amigo e que pede socorro a um outro amigo. Então, aqui, dentre outras coisas, nós queremos falar um pouco sobre dependência de Deus. Dependência de Deus em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida significa o quê? Todos os aspectos da vida, né? Então vamos ver o cenário da parábola. O cenário apresentado é muito simples, porque Jesus pega coisas simples e ele aprofunda isso, né? Jesus não é como os filósofos que vai na complexidade, naqueles pensamentos profundos da filosofia. Ele pega coisas do cenário cotidiano e traz profundas lições espirituais. É um cenário simples, mas carregado de muito significado, grande significado. Um homem recebe uma visita inesperada à meia-noite. E essa visita chega sem avisar. A gente gosta que as pessoas avisam quando vai nos visitar, né?
Por quê? Porque você quer fazer um bolo, comprar uma mistura. Ninguém quer ser pego desprevenido. Pô, o cara chegou, você nem avisou que vinha, né? E principalmente uma visita que chega à meia-noite. A gente gosta que avisa quando vai na nossa casa, principalmente as esposas. Puxa, você trouxe seu amigo aqui, não me falou nada, eu nem fiz a comida, eu nem preparei o café, né? As mulheres ficam um pouco chateadas quando os maridos chegam com alguém em casa e não avisa, né? Mas aqui a pessoa chegou e não avisou e ninguém sabia dessa visita. Um homem recebe uma visita inesperada à meia-noite. Um amigo chegando de viagem procurou-me e eu não tenho nada para lhe oferecer. A gente vai buscar entender o que Jesus está dizendo em cada termo aqui. Então, nós estamos falando de uma pessoa que não tem nada em casa para oferecer e que recebe uma visita inesperada à meia-noite. Hoje, hoje na nossa cultura, o que que a gente faria? Bom, vai dormir, né? Vai dormir. É meia-noite, você deve estar cansado com sono, então eu vou ter a parte da manhã todinha para correr atrás, numa padaria, comprar alguma coisa. Mas aqui nós estamos falando de uma cultura diferente. Nós estamos falando de uma cultura oriental, judaica, e que é muito diferente da nossa. Porque no contexto cultural da época, isso não era apenas uma coisa inconveniente. Era uma questão de honra. Receber alguém sem ter o que oferecer era uma coisa inaceitável. Se você ler a Bíblia do Antigo Testamento, principalmente o livro de Gênesis, lembra dos homens que foram visitar Abraão? O que que Abraão logo fez quando chegou aqueles 3 visitantes? Sara, corre, pega o melhor do rebanho, prepara lá um cevado. E aquilo se tornou, esse exemplo de Abraão se tornou uma base doutrinária para todo judeu. Abraão estabeleceu ali um princípio espiritual. Então, você recebeu um hóspede, você tinha que imediatamente lhe oferecer, se não um banquete, mas alguma coisa. Tinha que se oferecer alguma coisa. Era vergonhoso você receber alguém, independentemente do horário que ele chegasse, e não ter nada para oferecer. A gente tem que ter esse entendimento que na nossa cultura parece uma coisa, pô, mas para que esse desespero? Para que sair de casa meia-noite, correr na casa de alguém? Se a pessoa chegou meia-noite, pede para ela ir dormir. Pede para ir dormir e amanhã você dá um café para ela. Mas aqui nós estamos falando de uma cultura. Eles entendiam isso. Hoje, para a gente entender, é um pouco mais difícil, mas os discípulos não tinham dificuldade. Eles sabiam que se chegasse uma visita, o código de hospitalidade exigia que você tivesse alguma coisa para dar para essa pessoa. Era uma questão de honra. Então, receber alguém sem ter o que oferecer era algo inaceitável na cultura oriental e principalmente na cultura judaica, porque eles aplicavam o princípio de Abraão. Abraão, quando recebeu os 3 visitantes, e ali Abraão estabelece um princípio que eles vão seguir sempre, o princípio da hospitalidade, de como se recebe uma pessoa. E você vai ver em Provérbios, nos livros de Reis, e a cultura judaica mudou muito agora, mas a cultura judaica antiga era assim. Hospitalidade não era algo opcional, se tratava de uma responsabilidade. Responsabilidade. Receber alguém era mais do que oferecer uma cama, oferecer um colchão, era uma coisa assim de muita responsabilidade. Você pega o texto de Ló, quando ele está em Sodoma, ele recebe a visita daqueles seres angelicais. O que que acontece ali? Quando aquele povo tenta
querer abusar dos anjos, o que Ló faz? Pelo amor de Deus, eu ofereço as minhas filhas, olha só, mas não faz nada com esses homens, porque ele está seguindo o princípio do que? Da hospitalidade. Você deixar um hóspede dormir na rua, você deixar um hóspede desprotegido, desassistido, era uma desonra. A ponto de Ló oferecer as próprias filhas do que desonrar aqueles hóspedes. E quando eles disseram, nós vamos dormir na praça, aquilo foi para Ló, não, pelo amor de Deus. Quando chegaram na casa de Abraão, Abraão falou, entra, dorme aqui. Mas quando chegaram em Sodoma, falou, não, nós vamos dormir na praça. E Ló insistiu, não, vocês não vão dormir na praça, vocês vão para minha casa, vocês vão para minha casa. Era o princípio da hospitalidade. Não era só uma questão de gentileza. Então o homem recebe uma visita na sua casa, uma visita inesperada, ele é pego desprevenido aí. E agora? O que ele vai fazer? Então, diante da necessidade, ele vai até a casa do amigo vizinho para pedir ajuda. Jesus ele é magistral ao contar uma história, né? Amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo meu acabou de chegar de viagem, acabou de me procurar e eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu quero pegar essa frase aqui primeiro para a gente pensar nisso. Nada tenho para oferecer. Porque, irmãos, aqui está um dos pontos centrais da história. Aqui, onde Jesus apresenta para nós um fato. Nada tenho para oferecer. E não vamos ler esse texto pensando só em uma história. Porque tudo aqui tem a ver conosco. Jesus não está só contando uma história, está falando de princípios espirituais. Porque ele está falando de necessidades, está falando de oração, está falando de dependência de Deus. Esse é um dos pontos centrais da história. O homem não tem recursos para resolver a situação sozinho. O homem não tem pão, ele não tem solução, ele não tem alternativa imediata. Então amplifique o pensamento aqui. Nós estamos falando de alguém que não tem solução do problema, de alguém que não tem alternativa para resolver o seu problema. Nós estamos falando de alguém que foi pego numa situação desprevenidamente. Quantas coisas nos acontecem de surpresa, né? Quantas coisas que nos pegam desprevenido. Quantas coisas que chegam a nós e nós olhamos aquilo e falamos, eu não tenho uma solução para resolver isso aqui. Quantas coisas nos sobrevêm que nos deixa sem nenhuma alternativa. E agora? O que eu vou fazer? Porque a questão aqui é, e agora? Você já se viu numa situação que você parou e disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Isso pensando nas coisas de forma mais ampla. Saúde, enfermidade, doença, desemprego, questões financeiras. E agora? E agora? Esse detalhe é muito importante. Você está sem solução, sem alternativa, porque a situação te pegou
numa hora que você não esperava. Quem espera receber uma visita meia-noite? Nós vimos aqui que os exemplos foram poucos. Jesus está nos ensinando, irmãos, que muitas vezes o problema virá na hora que a gente menos espera. Ele podia falar qualquer hora do dia, mas ele falou à meia-noite. Está tudo bem com a gente, né? A gente está naquela situação e fala, puxa, alcancei minha estabilidade de trabalho. Aí vem a notícia, você foi mandado embora, você desculpa. À meia-noite. Quem está esperando? Olha, nós não precisamos mais do seu serviço. Depois de 30 anos, 20 anos de trabalho, o que você acha? Eu já já alcancei minha estabilidade ali. Eu sou concursado. O chefe gosta de mim. Todo mundo ali gosta de mim. Mas a coisa acontece à meia-noite. Né? Puxa, eu sempre tive uma saúde de ferro, de repente surge esse diagnóstico. É o amigo da meia-noite que chegou. E agora? Então Jesus está falando de alguém que foi surpreendido por uma situação que o deixou. Lembra do Chapolin Colorado? E agora, quem poderá nos socorrer? Não contavam com a minha astúcia. Mas nós não estamos esperando um Chapolin Colorado, nós estamos esperando em quem? Deus. Em Deus. Ele não tem pão, ele não tem solução, ele não tem alternativa. Jesus está nos ensinando que nós devemos estar vigiando, em oração, sempre. Sempre. Porque às vezes o problema vai surgir à meia-noite. Quem espera por uma notícia dessa? Você está tudo bem? Aí a gente relaxa na vida espiritual. Relaxa na oração. É como eu ouvi um irmão falando, pastor, agora é só alegria. Pastor, agora é só alegria. Eu falei, menos, menos, porque você pode receber uma visita inesperada à meia-noite. E aí? Aí? Quem de vocês tem um amigo? Você está entendendo o que Jesus está falando? Quem de vocês tem um amigo que recebe uma visita à meia-noite e te pega de surpresa? Jesus está falando que muitas vezes as situações que vai nos deixar sem saída vai vir no horário mais improvável, no momento mais improvável da nossa vida. Talvez no momento de ouro, de maior estabilidade, que você esteja gozando a melhor saúde. Como disse aquele irmão para mim agora, é só alegria. Né? Jesus está nos dizendo aqui que nós devemos estar prontos a todo momento. Um homem recebe em sua casa uma visita inesperada. Essa visita inesperada pode ser aquela enfermidade, aquele desemprego, aquele problema. Meu filho caiu com o namorado. Minha filha engravidou. Puxa vida, meu Deus do céu. E agora? O que eu vou fazer? Então, Jesus coloca a história de uma forma que ele nos dá condições de pensar numa série de coisas. Esse amigo que chega à meia-noite pode ser muitas coisas que acontecem em nossa vida que a gente não está esperando. Puxa, agora que a coisa estava tudo legal e você me vem com essa notícia, filho.
A esposa olha, pô, agora que estava tudo bem, você me vem com essa notícia. Puxa vida, agora que a gente estava tudo ajustadinho. Então, isso vai acontecer muitas vezes. Ele é pego desprevenido. E agora, o que que eu vou fazer? Então, diante da necessidade, ele vai até a casa do amigo vizinho. Outra coisa boa que Jesus está nos ensinando. Nós temos em quem e a quem recorrer, né? Nós temos um amigo que a gente pode procurá-lo a qualquer hora do dia e da noite. Um amigo mais chegado que um irmão. Ele corre na casa do vizinho, do seu amigo, e fala: meu amigo, me empresta 3 pães, por favor. Pois um amigo chegou de viagem, me procurou e eu não tenho nada, nada, nada para lhe oferecer. Nada tenho para oferecer. Esse detalhe é muito importante para as nossas vidas, irmãos. Porque a busca, guarde isso, a busca começa quando termina a tua autossuficiência. Porque enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu tenho saúde, enquanto está dando tudo certo, mas quando a autossuficiência acaba, começa a nossa busca. Não é assim? Quando vem o problema, puxa, eu vou começar um propósito aqui, Senhor, contigo aqui, um jejum, uma campanha, porque eu preciso que o Senhor me dê solução para esse problema aqui. A busca começa quando a autossuficiência acaba. Essa é uma lição que Jesus quer nos ensinar. A busca começa quando cessam os recursos. Quando você tinha bastante dinheiro, você orava bastante? Você jejuava mais? Porque é um fato, irmãos, quando temos a solução, quando a coisa está sob o nosso controle, a gente não busca. A gente não busca. Agora, quando acaba a nossa autossuficiência, quando acabam as nossas garantias, eu me garanto. Eu me garanto. Uma vez um marido cristão falou para a esposa assim: Benzinho, eu me garanto. Me garanto, amor. Amém. Você tem que ter uma palavra. Mas eu me garanto. Você sabe que eu me garanto. Mas às vezes essa garantia tem prazo de validade. Né? Toda garantia tem um prazo de validade. 1 ano, 6 meses, 8 meses. Aí você leva o aparelho lá, oh, desculpa, mas acabou a garantia. Aí eu fiz uma garantia estendida de 2, mas ela vai acabar. Né? Quando cessam os recursos, quando cessam as alternativas. Enquanto você tiver uma alternativa, você não vai buscar. Não, eu ainda tenho um plano B, eu ainda tenho um dinheirinho guardado para essa situação. Né? Eu ainda tenho um dinheirinho guardado para essa situação. Mas quando não tem mais nada, não tem mais nenhum investimento guardado, não tem mais nada aonde se apoiar. É essa a situação. É esse o detalhe. A busca começa quando termina a nossa autossuficiência. A busca começa quando cessam os nossos recursos. A busca começa quando cessam as alternativas. Mas eu ainda tenho um bom plano de saúde. Se acontecer alguma coisa, não é? Se acontecer alguma coisa, a gente ainda tem lá um plano. Eu ainda estou pagando, eu ainda estou tendo condição de pagar meu plano, né? Minha, minha, meu plano de saúde privado. Eu tenho um convênio aí que ajuda, né? Bem, nós temos um convênio que vai ainda garantir para a gente aí até os 70 anos, a gente está. Enquanto a gente tem alternativas, a gente não busca tanto, irmãos.
Porque a gente tem alternativas, né? A gente tem. Em 2012, quando Deus me tirou do serviço secular, a minha preocupação não era com comida. Porque eu sei que a igreja sempre tem uma cesta base. Sabe qual era a minha maior preocupação? Médico. Sei, criança pequena, eu, a esposa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou perder meu plano de saúde. Foi o que me pegou, foi aí. Não foi o salário, não foi o dinheiro, foi o plano de saúde. Era isso que eu me agarrava, irmãos. Era a minha garantia. Eu falei, Senhor, eu posso perder tudo, mas não tire meu plano de saúde, eu dependo dele. Ah, você depende dele, né? Só que aqui nós estamos vendo alguém que perdeu todas as garantias. Eu não tenho nada para oferecer. Deus às vezes nos zera. Ele nos deixa numa situação que a gente fala, Senhor, eu estou aqui. Não tenho nada mais para oferecer. Aquele que tem, será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Não é? Jesus está mostrando aqui uma pessoa sem alternativas. E aí, chegamos a 2026. De 2012 para 2026 é o quê? 14 anos. Estou aqui, a Fátima está ali. A Laís está ali, firme, forte, mais saudável que eu. Eu estou com 60 anos, relativamente para um homem da minha idade, estou bem. A Fátima, para uma mulher de 60 anos, está bem. E eu estava agarrado. Meu Deus, como é que eu vou fazer, Senhor? O meu plano de saúde, eu tenho um plano maravilhoso. Tenho médicos, convênios. Aí o Senhor hoje falou para mim, ó, tá vendo? Você não está aí. Eu não morri. Eu não precisei ser internado nesse tempo. Pode ser que precisasse, tem a Fátima. Então, às vezes, irmãos, a gente se agarra em garantias da nossa cabeça. A gente se esquece que Deus sabe disso. Eu sei, eu sei do que você precisa. Então, aqui nós temos alguém que chegou num ponto que não tinha garantias. A busca começa quando termina a tua autossuficiência. Qual era a minha autossuficiência? Meu plano de saúde. Um salário em 2012 de R$ 4.800 na carteira. Fora os outros benefícios. Para entrar no ministério pastoral, que a igreja não me deu garantia nenhuma. Né? Ó, pastor, a gente vai te dar uma ajuda aí, conforme foi entrando as ofertas e os dízimos. Eu estou aqui. Ninguém morreu. Mas se eu buscasse privilégio, se eu quisesse estabilidade, se eu quisesse... Porque é isso que a gente quer. A gente sempre quer algo a mais. A gente não se contenta, né, com aquilo que Paulo falou. Tendo o que comer. Paulo disse, e o que vestir, estejamos satisfeitos. Mas a gente nunca está satisfeito. A gente sempre está insatisfeito. A gente sempre está insatisfeito. Eu ainda não estou satisfeito. Eu vou dar uma melhorada nessa casa, porque ainda não está do jeito que eu quero. Aí, não, ainda não está do jeito que eu quero. Aí você fica 20 anos, ainda não está do jeito que eu quero, e morre. Ainda não está do jeito que eu quero. Nunca vai estar do jeito que você quer, irmão. Nunca vai estar. Esse problema é nós, irmãos. O problema é nós. Muito bem, o problema é nós. Então veja que não é só uma história, irmãos. Nós nunca estamos satisfeitos. A busca começa quando termina a nossa autossuficiência. A busca começa quando cessam os recursos. A busca começa quando cessam as alternativas. Enquanto você tiver uma alternativa, Deus não vai ser o primeiro lugar. A gente até fala,
Mas a gente está preso à nossa alternativa. Sabe quando a gente descobre que Deus realmente é a nossa prioridade? Quando a gente diz, não tenho mais nada para oferecer. Enquanto a gente tiver uma coisa para oferecer, o nosso coração ainda pode estar nos enganando. Abraão descobriu que Deus era tudo para ele quando Deus pediu o filho dele. Falou, pega o seu filho e põe no altar. Agora eu sei, Abraão, que eu sou a sua prioridade e não o seu filho. Agora eu sei, não precisa matar. Agora eu sei quem é a prioridade aqui. Não é? Agora eu sei, Zé, que eu sou a prioridade, não a Esther. Agora eu sei, Fátima, que eu sou a prioridade, não seus filhos. É isso que Deus vai perguntar para nós. Quem é a prioridade? É o Senhor. Então vamos ver. Vamos ver quem é a prioridade. Enquanto o Senhor não olhar para mim e falar, agora eu sei. Porque eu falar que Deus é a prioridade é fácil. Aí quando Deus tira o emprego, ué, vocês conhecem a historinha do menino da chupeta? Tinha um menino que ele era filho de um casal da igreja, e ele era uma benção. E o menininho era uma benção, ele corria na igreja, e saudável, né? E todos os irmãos falam, oi, Joãozinho, tudo bem, paz do Senhor? Quem é o teu herói? Meu herói é Jesus. E todo mundo que ele perguntar, meu herói é Jesus. Aí um dia os pais dele resolveram que estava na hora de tirar a chupeta. É aquela noite tirar a chupeta. Ele chorou, ele não dormiu. Aí a mãe, quem é teu herói? Meu herói é minha chupeta. Ele falou, meu herói é minha chupeta. Ele descobriu que o herói dele era a chupeta. Mas enquanto ele tinha a sua chupeta, o herói dele era Jesus. Eu quero ver quando Deus tirar a sua chupeta, quem é o teu herói? Sua chupeta pode ser seu pai, tua mãe, teu filho, sua saúde, seu emprego. Aquilo que você... Quem é a tua chupeta? Que Jesus vai falar, está na hora de eu tirar a sua chupeta. A chupeta de Abraão era Isaac. Vai lá, coloca ele no altar. Ai, meu Deus do céu. Agora eu sei, Abraão, que eu sou a sua prioridade. Sabe por que tem muitos crentes que não crescem espiritualmente? Porque ele nunca deixa Deus tirar a chupeta dele. O menino tem 10 anos, 11 anos, ainda está chupando a chupeta. Quando que a gente vai crescer? No dia que Deus tirar a chupeta. E ele tem que tirar para a gente amadurecer. No começo ela vai fazer falta, mas depois a gente se acostuma sem ela, irmãos. É assim. Quantas chupetas o Senhor tem ainda para tirar de mim e de você, mesmo com 40 anos de caminhada? É fácil dizer que Jesus é nossa prioridade, mas quando ele tirar a chupeta da boca, aí nós vamos ver se realmente ele é a prioridade. Quando ele recolhe o pai, a mãe, a esposa, o filho. Quando ele toca naquilo que a gente está tão apegado. Né? Quem é a nossa chupeta? Dobra o joelho hoje e fala, Senhor, minha chupeta é minha esposa. Assim. Minha chupeta é meu marido. Senhor, minha chupeta é meu filho. Aquele filho, não o primeiro, sabe o segundo? Aquele é a minha chupeta, aquele ali, Senhor. Senhor, minha chupeta é minha bebê, meu Deus do céu. Senhor, minha chupeta é meu emprego. Minha chupeta é minha casa, Senhor, eu construí com tanto amor, gastei 10 anos nela. Minha chupeta é meu carro. Minha chupeta é meu pastorado, é meu ministério, é o meu dom. Tem crente que faz do seu dom sua chupeta. E o dia que o Senhor tira a chupetinha dele, ele muda de igreja. Que tirou minha chupeta. Né? Amém. Quer o microfone? É melhor, Zé, falar no microfone, né? As coisas que são
parecidas com nós, elas dificultam muito. Mas no caso, que o senhor fez uma comparação assim, que o senhor pegou quase tudo. E eu me vi na obrigação de falar de um caso que uma irmã, porque a irmã muito bonita, tinha beleza para dar. Então ela ela até esbanjava beleza e poderio, como o senhor falou, eu tenho. Só que ela nunca falou isso para ninguém, mas as atitudes dela mostrava que ela tinha confiança na beleza dela e ela até fez algumas pessoas sofrerem. Ela não sabia falar. Se a pessoa chegasse e falasse assim: "Olha, eu estou gostando de você", ela detonava ele. Então, ela fez uma coisa muito interessante, que o senhor falou. Ela pôs a confiança dela na beleza. E como o senhor deu aquele exemplo, eu acho que quando faltar beleza, vai ser um problema. E justamente deu um problema. Aí ela veio falar para mim. Falou assim que aquelas pessoas, as 2 pessoas mais interessadas nela, tinham casado. O que ela ia fazer agora? Aí eu dei a resposta para ela. Falei: "Agora você vai se humilhar". É que a pessoa não gosta desse meu conselho, que eu dou para todo mundo, inclusive para mim. Eu falo comigo: "José, olha, você se humilhar. Você tem que se humilhar". E quando eu falei assim, houve uma revolta. Ela se revoltou e falou: eu vou me humilhar?". Então ainda não tinha sido curada. O problema tinha acontecido, ela veio choramingando, falando que estava assim chateada porque acabou-se os pretendentes dela. Mas quando tocou no problema dela, ela ainda se revoltou. Então, eu acho que está mais profundo. Aí vai sofrer mais. Quanto mais a gente se apega à chupeta, a gente vai sofrer mais e ficar mais problemático, né? Ela teve uma alternativa. E eu não estou com. Irmão, não estou brincando, viu? Mas ela casou com um cara que era mais feio do que eu. Mas eu quero terminar, irmãos, para ver que não é do nosso jeito. Aí eu pergunto: você é feliz? Sou. Sou feliz. Ele é legal? Ele é uma ótima pessoa. Em resumo, pastor, ela estava precisando daquele cara. Daquele cara que não é bonito nem nada. Então você vê que é uma história que o Zé contou, que é uma realidade, irmãos. A gente pensa que já saímos das chupetas. Não, eu já sou um crente que caminha com o Senhor há 40 anos. Mas essa nossa chupeta é o nosso filho, nossa esposa, nosso marido, nosso trabalho, nosso pastor, a nossa casa, a nossa cidade, né? Eu e a Fátima, nós nascemos aqui. O meu ministério, o que serve para vocês, serve para mim também. Irmão, são 34 anos de pastorado. É difícil você pegar por um pastor que pastoreou 34 anos na mesma igreja. Mesma igreja. Então, sim. E a igreja não festejar a sua saída, né? Então, assim, é uma chupeta que está sendo tirada de vocês, mas está sendo tirada de mim também, da minha casa, da Fátima, de mim também. São chupetas que Deus vai tirando da gente para a gente amadurecer. Agora, a questão é, a gente está pronto para Deus tirar as chupetas? Senhor, faz tudo, Senhor, mas não tira meu esposo. Eu não vivo sem ele. O que vai ser de mim sem ele, Senhor? Não é assim? Senhor, o que vai ser de mim? Deus, se o Senhor tirar a minha mãe, aí... E Deus sabe, irmãos, Ele sabe quem é a chupeta que se Ele tirar,
Mas um dia ele vai ter que tirar. E nós somos a chupeta de alguém também, que um dia será tirada dessa pessoa. Você tem chupetas e você é a chupeta de alguém. Não é? E às vezes o seu filho não está pronto para que Deus te tire. Porque você é a chupeta da Esther, do Samuel, do Joe, do Asaf. Assim como algum deles pode ser a sua também. Então nós temos chupetas. E somos a chupeta de alguém. Assim como ele tira as chupetas de nós, ele vai nos tirar de alguém. É a vida cristã, irmãos. E nós temos um homem aqui que chega e fala: meu Deus, eu fui pego desprevenido. E Deus quer nos levar a um ponto da gente dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Não tenho mais convênio, não tenho mais salário, não tenho mais nada para oferecer. E sabe por que ele insistiu? Quando o amigo falou: não vou levantar para te atender. Se ele tivesse algum recurso, ele voltava para casa. Como a gente faz? A gente ora e não persevera na oração. Sabe por quê? Porque a gente ainda tem algumas alternativas. Se Deus não responder, eu tenho plano B. Se Deus não atender, eu tenho essa alternativa. Esse homem não tinha alternativa, por isso que ele ficou lá. Ficou lá. Eu não vou deixar você dormir, eu vou ficar aqui. Porque ele não tinha alternativa. Ele precisava de 3 pães. Ele não era 2. Eu preciso de 3 pães. Ele não tinha nenhum. Talvez se ele tivesse um, ele não insistisse tanto. Ou 2. Sabe por que a gente não persevera em oração, irmãos? Porque a gente sempre tem um pão como plano B. Ou 2. Né? A gente sempre tem um plano B. Se Deus não curar, eu tenho um médico. A gente sempre tem uma solução, por isso que a gente não fica ali até a resposta vir. Diferente dos nossos irmãos, às vezes estão na África, no Oriente Médio. Porque ali não tem plano B. Ali ou Deus responde. Não é? Então aqui nós estamos numa situação assim. Enquanto acreditamos que podemos resolver a situação por nós mesmos, a intensidade da busca é limitada. Por que as nossas orações são limitadas? Porque nós ainda acreditamos que o nosso emprego é a solução, que a nossa saúde é a solução, que os nossos recursos é a solução. A intensidade da busca se torna muito limitada. Vivemos num país onde tem liberdade de expressão, liberdade de culto. Então a nossa busca é limitada. Se eu vivo na Coreia do Norte, aí é outro contexto. Se eu vivo no Afeganistão, é outro contexto. Então, a minha intensidade de busca é proporcional aos recursos que eu ainda tenho. Eu posso viver no Brasil sem orar. Né? E tem muito crente que vive sem orar. Pastor, tem muito crente que vive sem ler a Bíblia e sem jejuar. E vive bem, irmãos. Eles não vivem mal, não. Não vive mal, não. Vive até bem. E ele vive bem, que ele diz: eu estou bem, pô. Não é? Eu estou bem. Deus está me abençoando. Mas ele não sabe que, de repente, meia-noite pode chegar uma visita inesperada. E aqui, quando não temos nada para oferecer, quando não temos nada que possamos fazer, aí a busca se torna inevitável. A busca por Deus se torna inevitável. A história fala de uma necessidade que surgiu à meia-noite. Quem está esperando um problema à meia-noite? O Senhor está falando aqui, irmãos, não é de visita de amigos, são de notícias que chegam na hora inesperada. Problemas que chegam na hora inesperada. Na hora que a gente menos espera. A morte, ela chega
à meia-noite. Porque ela chega numa hora inesperada. Não é? Então Jesus está falando aqui, ó, qual dentre vós sendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite? Só que ele está dizendo aqui, se você recebeu a visita à meia-noite, se você foi pego de surpresa, você também tem outro amigo que você pode buscar à meia-noite. Você não precisa esperar chegar de manhã. Você não precisa dormir com o problema. Ele chegou, mas tem um outro amigo para resolver o problema. Foi isso que aconteceu aqui. O que Jesus está querendo nos ensinar com esse detalhe. Jesus está falando de uma necessidade que surgiu no momento inesperado, à meia-noite. Assim como o arrebatamento vai se dar no momento inesperado. Mas à meia-noite ouviu seu clamor. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Uma hora inesperada. A hora que menos penseis, o Filho do Homem virá. Amém? Aquele homem foi apanhado de surpresa, como nós muitas vezes somos apanhados de surpresa. Hoje nós estamos por cima da roda gigante e nos esquecemos que essa roda gigante ela gira. Não é? Ela gira. A necessidade surgiu um momento inesperado. A visita chegou à meia-noite e ele pegou desprevenido. Sabe por que ele estava desprevenido? Porque ele não tinha se preparado. Jesus está ensinando aqui também, irmãos, que a oração ela tem um caráter preventivo. A oração tem caráter preventivo. Eu não preciso esperar o problema chegar. Eu posso me antecipar. Eu posso me antecipar. Eu posso orar por aquilo que nem aconteceu ainda. Está entendendo? Não preciso esperar o problema surgir. Eu posso me antecipar a ele. Eu posso ter um estoque de pães. Eu posso ter um estoque de pães. Para quando o problema chegar. Para quando o problema aparecer. Um estoque de pães. Ali. Porque a gente não sabe, irmãos, que hora que essa visita vai chegar. A visita chegou, eu não tenho nada para oferecer. O problema, a luta, a dificuldade, a necessidade, muitas vezes surge na hora que menos esperamos e nos apanha de surpresa. Se tem esse lado negativo da história, o homem foi pego de surpresa, nós temos um Deus que mesmo diante das nossas negligências, porque ele foi negligente, ele tinha que ter alguma coisa em casa, ele não tinha. Mas mesmo na sua negligência, ele sabia que podia recorrer. E é assim que às vezes a gente tem que chegar a ele. Senhor, eu fui negligente. Eu não me preparei para isso, Senhor. Mas tem misericórdia de mim, mesmo na minha negligência. Não é chegar com soberba diante de Deus. E aí, Deus? Não. Senhor, eu fui negligente. Eu fui omisso. Eu fui imprudente. Eu não dei ouvidos à tua palavra. Então tem misericórdia de mim. Não é chegar, Senhor, eu sou teu servo, e eu não sei o que. Não é assim. O problema não era do amigo, o problema era dele. O amigo foi misericordioso com ele. Você não se preparou para a situação. Então, quando chegar diante do Senhor, chegar sem soberba, sem arrogância. Senhor, ó, eu dormi, eu fui ocioso, eu fui um crente preguiçoso, eu nunca orei, nunca busquei, agora eu estou numa situação, Senhor, que eu tenho que te buscar mais. Mas, Senhor, foi a minha negligência. Eu ouvi palavras, ministrações, advertências na igreja,
Mas eu não dei ouvido porque eu estava bem, eu estava legal, estava tudo bem. Então a negligência foi minha, Senhor. A culpa foi minha. A culpa não foi da igreja, do pastor, dos irmãos. A culpa foi minha. A culpa foi minha, Senhor. Não fica culpando os outros. A culpa foi minha. Então, Senhor, me ajuda. E Deus vai ter misericórdia de nós. Então, esse ato de buscar ajuda é uma demonstração de humildade, de reconhecimento da própria limitação, da dependência de um amigo para resolver o problema. Então, nessa parábola, Jesus está mostrando a profunda dependência que o cristão deve ter de Deus em todos os aspectos da sua vida. Senhor, eu tenho uma boa aposentadoria, graças a Deus. Mas não é nisso, Senhor, que está o meu coração. É assim, irmão. Senhor, eu tenho um fundo de reserva, um fundo emergencial, mas meu coração não está ali. Não está ali, Senhor. Meu coração está em Ti. Em Ti. Jesus nos ensinou, João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Amém? E a oração, eu acho lindo isso aqui. A oração é a expressão máxima da nossa dependência de Deus. Deus não podia resolver os problemas sem a gente precisar orar? A gente sempre ouve crente falar, pastor, por que orar tanto? Deus já conhece meus problemas. Mas sabe por que a gente ora? Porque a oração é a expressão máxima da nossa dependência de Deus. Quando eu oro, eu estou reconhecendo que eu dependo dEle, mesmo sabendo que Ele já sabe o que eu preciso. Por isso que Ele falou, ó, por isso vos digo. A história termina assim, por isso, olha como Jesus conclui a história. Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha, e quem pede, se abre. Agora a questão é, quanto tempo eu vou ficar batendo? Até ele abrir. Quanto tempo eu vou pedir? Até dar. Já entreguei na mão do Senhor, e bola para frente, vida que segue, né? Não. Jesus está falando sobre dependência, perseverança, insistência. Porque sem mim nada podeis fazer. O amigo da parábola busca ajuda à meia-noite. Irmãos, se a visita chegou no momento inconveniente, eu vou buscar ele também no momento inconveniente. Né? Não vou esperar amanhecer. Vou buscar. Não é? Se o problema chegou no momento que eu não esperava, eu vou buscar também no momento que eu não esperava. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou passar a noite, Senhor, buscando. Eu vou atravessar o dia orando. Mas eu vou buscar. E Ele vai responder, porque a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abre-se-lhe-á. Eu não vou levantar para você, vai. Eu não vou voltar sem esses pães. Eu não vou voltar para casa sem esses pães. Eu preciso desses pães. Aliás, não sou eu que preciso, é alguém que chegou na minha casa. Irmãos, a igreja precisa de gente assim. Gente assim. Gente que vai da presença de Deus. Como Daniel. Como Daniel. Como a mulher cananeia. Não é lícito pegar os pães do filho e jogar os cachorrinhos, sim. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Mulher, grande é a tua fé. Vai.
tua filha vive. É isso, irmão. Senhor, eu tenho nada. Eu não saio daqui sem esses pães. Não saio. Eu não saio, Senhor. Nós temos que buscar, irmãos. Temos que buscar em todo tempo. E fora de tempo. Temos que buscar. Sabe por quê? Porque nós dependemos dele. Nós precisamos desses pães. Nós precisamos desses pães. E esses pães, só ele que tem para nos dar. Só ele tem a solução para o teu problema e para o meu, irmãos. A parábola do amigo importuno nos ensina que a fidelidade de Deus em responder a oração é uma garantia de que nunca estamos sozinhos. Ele vai responder, mas ele vai testar a nossa perseverança. Daniel, homem amado, o primeiro dia que você orou, a resposta veio. Mas eu vou te revelar uma coisa que você nunca imaginou. Há uma batalha no mundo espiritual. Há uma batalha. A oração foi respondida. Mas alguém não queria que a resposta chegasse até você. E você ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias. E o ser que vinha com a resposta não estava conseguindo romper a barreira. Mas como você perseverou, Miguel, vai lá. Que essa batalha é tua. Aleluia. Eu vim. Rompi. Com o principado da Pérsia. Havia um principado, Daniel, que não queria que essa revelação chegasse. Porque não diz respeito a você, diz respeito a toda a história de Israel. Mas a resposta foi dada desde o dia que você se propôs a orar. Então, às vezes, o problema não é mais lá, porque lá já foi resolvido. É no percurso. A solução lá já foi dada. O problema está no percurso. E é aí que a gente falha. É aí que a gente desiste. É aí que a gente desanima. Porque a gente ora sem discernimento espiritual. Eu não vou levantar. Meus filhos estão dormindo. Se ele não se levantar por ser seu amigo, ele vai levantar por causa da importunação. O que Jesus está ensinando sobre oração aqui? Orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Eu já parei de orar pelo meu filho. Gente, não. Há um principado, há uma potestade que precisa ser rompida, irmãos. Irmã. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Mas nós perdemos pela falta de perseverança. Não, eu não vou voltar para casa sem esses pães. Não vou. Amém. Deus sempre ouve. Ele está sempre atento ao teu clamor, sempre. Porque Ele age com amor, sabedoria. Ele supre nossas necessidades. Mas é uma coisa em nós, irmãos, chamada, sabe o quê?
Estagnação espiritual, comodismo espiritual. Quantas madrugadas eu vou ter que levantar para orar por essa situação? Não sei. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 1 mês, pode ser 1 ano. Mas se o direcionamento foi esse, então faz isso. Se eu falar, esse problema você vai resolver nas madrugadas. Então não tenta mudar, não é 10 horas da manhã, não é meio-dia. Esse problema aí você vai resolver nas madrugadas. Choreanda. E o senhor está falando para alguém aqui. Esse problema aí você vai resolver nas madrugadas. Quantas madrugadas? Não sei. Mas não pare de orar até voltar com os pães. Se eu vou levantar toda madrugada, mas eu volto com esses pães para casa. E peça para Deus te dar graça. Tem dia que você vai levantar com sono. Tem dia que você vai orar e não vai sentir nada, não tem problema. Oração de madrugada não é para sentir poder, não é para falar em língua, não. Oração de madrugada é batalha, é confronto, é conflito, é guerra. Você às vezes não vai sentir nada, é assim mesmo, porque o diabo vai falar para você, não sentiu nada, hein? Mas é oração de batalha. Eu já estou nessa batalha há uns 8 meses. Fátima que sabe. 3 horas a gente está lá. Cansado, com sono. Ai, Jesus. Irmãos. Não é todo dia que você fala em línguas, sente poder. Aliás, é raramente você ora de madrugada e sente. Não. Tem dia que eu tenho que fazer um café forte sem açúcar e tomar. Aí vou lá e oro. As minhas estratégias. Diabo, você tem a sua, eu tenho as minhas. Você tem a sua, eu tenho as minhas também. Né? Porque eu tenho que entender, irmãos, que eu estou num momento de transição. Uma decisão que exige. É coisa séria, que tem jogo, eu sei disso. Então Deus está falando com você. Esse problema aí é o problema das madrugadas. Então me dá graça, Senhor, me ajuda, Senhor. Não volte enquanto Deus não te dá os pães. Porque Ele está prometendo aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. E os irmãos que conhecem e gostam da tradução original estão falando que é um verbo, um presente contínuo aqui. Um buscar contínuo, um pedir contínuo, um bater contínuo. Um bater que não se acaba, um buscar que não se acaba, um pedir que não se acaba. É um presente contínuo. Eu já bati. É um presente contínuo. Até quando? Até Ele te dar os pães. Por isso que Ele diz, por isso vos digo. O por isso vos digo está ligado à história anterior. Eu não vou levantar. Aí Jesus fala, se ele não se levantar por ser seu amigo, vai se levantar por causa da sua. E por isso vos digo. Por causa da sua. E por isso vos digo. O por isso vos digo está ligado a essa persistência. Bate, busca, bata com persistência. Até quando? Até os pães estiverem nas mãos. Daniel recebeu a resposta
Os pães veio no primeiro dia, mas chegou nas mãos dele no 21º dia. Você está entendendo os mistérios de Deus? Não é ele que retém os pães. Os pães já foram liberados. O problema estava no percurso. Para chegar aos pães a Daniel, houve uma batalha espiritual, mas os pães já tinham sido dados. Jesus está nos ensinando a isso aqui. Não é que Deus demora para responder, é que entre a resposta e a chegada dos pães há um percurso que muitas vezes é interrompido. Deus está demorando para fazer a obra da vida do meu filho, da minha filha, da minha saúde. Não, irmãos. O problema está no percurso. É isso. E nós somos muito desanimados. E nós somos de uma geração, eu vou terminar aqui. Isso é bom em um termo e ruim no outro. Tudo tem que ser de forma rápida. A gente não tem paciência para ler um texto grande, não é? Para ver algo que demore. A internet nos ensinou e nos criou a cultura de tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Até as respostas de Deus têm que ser rápidas. Você fez um pedido de uma encomenda, não é? Muitas vezes a gente faz isso. A encomenda já saiu da transportadora. Aí você recebe uma palavra lá. Houve um problema no percurso. Então muitas vezes Deus está dizendo, não é para pedir, porque eu já dei. Está tendo um problema no percurso. Eu já respondi. Está tendo um problema no percurso. Aí você se lembra de Daniel. E a maior parte das nossas respostas não está porque Deus não respondeu. É o percurso. E a mensagem aparece lá. Obra no percurso. Acidente de trânsito no percurso. Desvio de percurso. O que atrasa não é Deus, é o percurso. E o percurso não depende dele, depende de você. De quanto tempo você está disposto a lutar, a perseverar. Por isso vos digo, busque que vocês vão achar. Bata que vai abrir. Mas não se esqueça que o problema não está nele, está no percurso. Essa confiança na fidelidade de Deus. Deus é infiel? Não, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. A confiança na fidelidade de Deus transforma a nossa vida de oração, nos levando a orar com ousadia, sabendo que Ele sempre responde com amor e cuidado. Sempre responde. Use suas estratégias. Use suas estratégias. Crie suas estratégias de oração, meu. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Porque o Senhor é um Pai amoroso. E o Senhor vai dizer, qual pai dentre vós, que seu filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai que seu filho lhe pedir peixe vai dar uma serpente? Qual é o pai que seu filho pedir ovo dará o escorpião? Nós não entendemos nada sobre essa questão do percurso, Senhor. Nós somos obtusos nessa questão. E tem muitas coisas que o Senhor precisa revelar a nós e nos mostrar, Senhor, para estarmos alinhados contigo. E muitas vezes, Senhor, nós desistimos no caminho. Nós desistimos no caminho, Senhor.
E o diabo nos convence, Senhor, que já está nas tuas mãos. O diabo nos convence que já está nas tuas mãos, porque ele quer que a gente pare de lutar, de combater contra os principados e as potestades, Pai, que muitas vezes se interferem a resposta das nossas orações. Principados e potestades são os que se colocam entre nós e a resposta, Senhor. Nos ensina a termos o discernimento espiritual necessário para saber perseverar, Senhor. Bater até abrir, buscar até achar e pedir até receber, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ensina a discernir os teus caminhos, a discernir as estratégias que o inimigo usa muitas vezes para nos fazer esmorecer nas nossas orações, Senhor. Ó Deus, e dá capacitação a essa irmã e esse irmão, para que ele assuma essa palavra e comece a buscar nas madrugadas a solução para essa situação. Até ele voltar com os pães, Senhor. Até voltar com os pães. No nome do teu filho Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs.